Se você produz conteúdo ou vende alguma coisa aqui na internet, eu quero passar uma visão para você como comunicador, porque eu não sei se você percebeu ainda, você é um comunicador. Sendo um comunicador, uma pessoa que cria conteúdo, que coloca as suas conclusões, as suas opiniões para fora, você precisa dominar três técnicas, que são essas que eu vou discutir com você nesse vídeo, que vão te fazer um bom comunicador, que vão formar você como um comunicador melhor, tá? Isso eu notei através do tempo, né, de produção de conteúdo, que é o que eu faço há mais tempo, e também com o trabalho com diversos outros produtores de conteúdo também. Eu notei essas características, essas habilidades, digamos assim, tanto neles quanto em mim, que empiricamente foi sendo estabelecida, foi sendo melhorada e é o que é, né? É o que a coisa, é como a coisa funciona, tá? A primeira coisa, tá? A primeira coisa é, eu tô olhando para baixo aqui porque aqui tá o meu computador com as anotações, com os 3 pontos para mim não me perder no raciocínio e também não deixar o vídeo enfadonho, tá bom? A primeira coisa é estar em constante consumo de diversas áreas correlatas à sua. O que isso aqui significa e o porquê que isso aqui é importante? Quando eu digo estar consumindo, estar em consumo de diversas áreas que são correlatas à sua, eu quero dizer o seguinte: quando você aparece na internet, quando você se comunica com as pessoas, por mais que você busque vender, né? Isso é o que assim, você está na internet falando sobre o que você faz, falando sobre o que você estuda, porque no fundo você quer vender, né? Obviamente tem, né? Aqui tem exceção. A exceção é aquela regra do burro, né? Mas tem aquelas pessoas que estão na internet porque elas querem só falar, querem compartilhar alguma coisa que a pessoa gosta, enfim, né? Não é exatamente com essas pessoas que eu estou falando aqui. Eu estou falando com pessoas que em grande maioria, na verdade, que vendem alguma coisa, né? Sabendo disso, sabendo que você tem algo para vender, e também que você está em um lugar ou em lugares como o YouTube, o Instagram, o Threads, o Twitter, que seja. Esses lugares são lugares onde, e principalmente o Instagram, tá? Que é a rede social onde, digamos assim, o brasileiro mais está e mais consome, é a que é a mais viciante aqui. Ali dentro funciona, digamos assim, um jogo de você, obviamente, precisa ser alguém que resolve um problema, você precisa deixar isso muito claro, porque senão a sua comunicação fica dispersa. Só que ali também é um jogo de personalidade. E sendo um jogo de personalidade, isso significa que a sua personalidade, você, precisa ter alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Você precisa compor, na verdade, não é nenhuma coisa. Mas a sua personalidade compondo vários pontos, ela precisa chamar a atenção dessas pessoas. Essas pessoas precisam olhar para você e se inspirarem de alguma forma. Quererem ouvir o que você fala, né? E como é que você faz isso? Você faz isso basicamente adquirindo cultura. Quando eu digo cultura, por exemplo, vamos pegar um designer, né? Profissão designer. O que seria propriamente dito e, na maioria das vezes, o que é ensinado quando a gente fala para profissionais, né? Ah, eu sou um designer, eu vendo meu serviço como designer, então eu tenho que aprender e falar sobre design, né? Isso aqui se subentende para qualquer outra área. Você é um nutricionista, a mesma coisa. Você é um fisioterapeuta, você é um personal trainer, sei lá, qualquer coisa que seja, um produtor de conteúdo, um social media. Você vai ficar muito bom na sua área. E isso aqui é óbvio, você precisa ficar muito bom na sua área. Isso aí é uma obrigação, né? Só que a gente sobe um degrau acima aqui. Quando a gente lida com comunicação, personalidade, ter a atenção das pessoas voltadas, né, pra gente, essa atenção voltada pra gente, e também ter esse jogo de, entre aspas, tá, de sedução das pessoas para elas prestarem atenção no que é, em quem a gente é e o que a gente fala, você vai precisar ter esse quê de cultura a mais, né? Aí, pegando o exemplo do designer, né, que é um exemplo muito bom aqui para você entender. Você é um designer. O que significa adquirir cultura para você? Para você ter uma marca, né? Você ser um comunicador que é interessante, porque esse é o ponto. Por exemplo, em vez de você estudar só o design, você estuda também cinema, por exemplo. Você estuda literatura, você estuda composição visual, arte, né? Arte em si, pinturas. Isso tudo que está no escopo do design, porque, por exemplo, né, vamos para você é designer e vai estudar sobre futebol, porra, é uma coisa muito à parte, não é? Não está no guarda-chuva dos temas que você pode tratar e que a sua audiência está familiarizada, né?
Você precisa primeiro fazer essa primeira distinção. O que está no meu guarda-chuva? O que está no meu escopo da minha profissão? Né? Eu sou um designer. O que eu posso estudar? Eu posso estudar sobre cinema, né? Eu posso estudar sobre, né, obviamente, sobre filmes, o porquê que a coisa acontece, sobre cultura em si, né? Como é que a comunicação acontece, por exemplo. Se eu estudar sobre comunicação, sobre comportamento social, né? Sobre arte em si mesmo, história da arte. Tá vendo que você é um profissional que entrega uma coisa que é, digamos assim, palpável. Você resolve um problema real, né? O que você resolve? Eu sou um designer, eu deixo as suas páginas bonitas. Eu faço posts para o Instagram. Né? Eu sou uma nutricionista, eu prescrevo dietas. Né? Eu pego a minha hora ali e monto uma dieta para você. Só que, quando a gente está aqui dentro, né, das redes sociais, existe esse ponto de conexão que as pessoas têm aqui dentro que vai além dessa troca de favor. Né? Por que que, vamos pegar um exemplo, né? Por que que você acha que tem algumas pessoas que são mais famosas do que outras? Né? Obviamente que tem várias características aqui, só que existem pessoas que a gente olha e fala, caraca, o público realmente está vidrado nesse cara, ou está vidrado nessa mulher. Né? Por quê? Porque ela, querendo ou não, ela compõe uma cultura em volta dela ali, de coisas que ela fala, que tornam tudo aquilo que ela faz, que é uma coisa básica, que qualquer um pode ser, interessante. Né? Então existe o design A e o design B. O design A fala só de design, daquelas coisas padrões, que beleza, você tem que falar mesmo. Só que o design B, ele fala disso tudo, só que ele vai além. Né? Ele, por exemplo, pega uma série que saiu, faz uma análise de design. Ele pega um filme histórico, né, sei lá, um poderoso chefão da vida, e ele analisa, né, a questão de luz e sombra do filme e fala como que isso é aplicado hoje no trabalho. E a partir disso, ele vai compondo esse corpo, né, que existe dentro da rede social e vai dando mais embasamento para aquilo que ele fala. Ele vai criando cultura. Isso significa criar cultura. Porque, de novo, a gente está numa rede social. Não adianta você achar que a coisa aqui é preto no branco. Tipo, eu vendo isso aqui, compra de mim. Não, beleza, seria legal ser assim? Seria. Só que, normalmente, onde acontece esse tipo de transação? Acontece, por exemplo, em uma commodity, né? Você compra e vende, compra e vende. É uma relação ali de troca, né? A nossa relação como profissional que vende algo que não é uma commodity, ela é uma relação de troca também? É, porque a pessoa ela quer resolver um problema e você é o solucionador desse problema. Só que, por estar nas redes sociais, você precisa dar esse quê a mais na coisa. Você precisa dar esse tempero a mais de cultura. Porque isso vai fazer com que as pessoas se liguem mais a você. Né? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Adquirir cultura e demonstrar essa cultura na sua comunicação. Tá? O segundo ponto é misturar tudo isso criativamente e dar a sua visão sobre a coisa. Então, depois que você adquire essa cultura, você mostra essa cultura para as pessoas, né? Tudo que você vai adquirindo ali que está dentro desse guarda-chuva da sua profissão. Você precisa ser capaz de pegar coisas que muitas vezes são distintas, por mais que elas estejam no mesmo guarda-chuva, mas, por exemplo, você vai falar de filme e de pintura. Você pegar essas coisas e dar a sua própria visão. Né? Você englobar tudo isso, pegar essas peças que são soltas e montar o seu próprio quebra-cabeça e dar essa visão, essa opinião para as pessoas. Porque existe também esse fator dentro da internet, que é, no fundo, o que a gente que produz conteúdo aqui faz é omitir opinião sobre as coisas. Então, o que eu estou fazendo com você aqui? Eu estou dando uma opinião, eu estou dando uma visão sobre como, ou algumas características, né, que comunicadores deveriam ter, segundo a minha opinião. Pode ser que um cara que faz a mesma coisa que eu, ele não ache isso certo, né? Ele acha que tem que ser outra coisa, por exemplo. Mas tá tudo bem. Vai ter pessoas que vão se ligar nisso que eu estou falando. E vai ter pessoas que não. É isso aí, esse é o jogo, né? Esse é como funciona a coisa, né? Isso até na vida acontece. Só que, quando você faz isso e você começa a ter esse costume e vai afinando esse costume de adquirir cultura, que é o primeiro ponto, e fazer um mix, uma salada de frutas, se a gente pode dizer assim, jogar tudo isso no liquidificador, essa cultura que você adquire, e você dá uma nova modelagem para isso tudo, você começa a ter a sua própria opinião sendo omitida e essa opinião começa a modelar como as pessoas que te seguem pensam também. Porque, de novo, o que é um comunicador? Um comunicador é, né, uma das características é uma pessoa que omite opinião e que molda as opiniões das pessoas que acompanham. Né? Por exemplo, uma pessoa que está ali na televisão
sendo um comunicador, né, querendo ou não, ele coloca um pouco da visão dele dependendo de como ele faz a coisa, né? Ele faz isso. E a partir disso ele vai moldar o público ali. Porque ele está transmitindo opiniões, ele está transmitindo conceitos, ele está transmitindo conclusões, e isso tudo faz com que a opinião das pessoas que acompanham sejam moldadas. E é aqui que está a coisa. Quando isso acontece, né, quando esse movimento de dar opinião e moldar a opinião das pessoas acontece, significa você acaba criando significado na cabeça das pessoas. E essas pessoas, objetivamente, vão te ter como referência dentro daquele mercado. Porque um pensamento sobre alguma coisa, por exemplo, o pensamento sobre essa caixinha aqui, né? O conceito a opinião que eu tenho sobre essa caixinha, muitas vezes ela já é enviesada porque eu escutei de alguma outra pessoa que contou para mim sobre essa caixinha. E, obviamente que, com o passar do tempo, e eu ainda reforçando essa opinião que eu tenho agora sobre essa caixinha, ela vai ser espelhada de outra pessoa e esse espelho, que é essa outra pessoa, vai se tornar cada vez mais referência para mim. Então, essa que é a importância de você ter essa cultura e omitir a sua opinião sobre essa salada de fruta que você montou sobre essa cultura adquirida, né? Então, essa aqui é a segunda coisa. Você precisa adquirir essa habilidade de dar a sua opinião, e a sua opinião mesmo, que você acha de forma legítima, sobre tudo isso que você vem consumindo, essa cultura que você vem implementando dentro da sua personalidade, tá? Então essa aqui é a segunda coisa importante. E a terceira coisa é basicamente a seguinte: testar essas coisas com você mesmo e mostrar o resultado. Porque muitas vezes, coisas que você omite opinião, se você não mostra que você aplicou, que você vive, que você realmente respira aquilo que você está dizendo, pode soar, e hoje em dia, abro um pequeno parênteses aqui para você ter essa noção também. Hoje em dia, com o mercado, digamos, sofisticado como está, as pessoas elas têm um certo ar de ceticismo e por conta do nível de consciência elevado, né? E por conta disso, quando você coloca uma prova de, beleza, eu penso dessa forma, essa é a minha opinião, e ela só é minha opinião porque eu vivo e respiro isso. E eu vou te mostrar onde que isso aqui se aplica na minha vida. E você dá esses exemplos reais, a coisa se torna muito mais palatável. E a pessoa acredita e fideliza muito mais com você. Porque eu vejo muitas pessoas às vezes falando assim, eu acredito nisso aqui, né? Vou dar um pequeno exemplo dentro da minha área. Eu acredito em carrosséis. Para mim, carrosséis, né? Escrever carrosséis e postar no Instagram é o que faz dar certo um negócio na internet. E aí daqui a pouco a pessoa começa a postar Reels, né? Do nada. A pessoa pode fazer isso? Pode mudar de opinião? Obviamente, todo mundo pode fazer isso. Só que, querendo ou não, existe uma quebra aqui numa opinião que foi dada anteriormente para algo que vai acontecer no futuro. E a pessoa está nesse meio termo aqui. Ela fala, caraca, beleza, ele falou sobre isso aqui, eu acreditei, eu comecei a aplicar, só que ele mesmo que me disse isso começou a mudar a opinião dele e fazer outras coisas. Porra, será que eu devo acreditar? Essa criação de incógnita que surge na cabeça do seu público é algo ruim para você. Porque, de novo, você como comunicador, você precisa construir e, como é que eu posso dizer? Você precisa construir e fazer que isso, essa confiança que você acabou de construir nas pessoas, permaneça. Porque se você constrói e quebra, você basicamente está chutando tudo aquele trabalho que você teve, né? Então, essas três coisas aqui são coisas que vão começar a formar a sua marca pessoal, o seu branding. Porque no fundo, como é que você aplica todo esse conceito de branding dentro da sua marca nas redes sociais? Quando a gente para pensar, nós somos pessoas, somos produtores de conteúdo que omitem opinião, como eu já disse aqui. E a única forma de você montar a sua... né, montar fica muito estranho, mas de você administrar e construir essa marca pessoal é a partir dessas opiniões omitidas, que são opiniões vindas de culturas diferentes, culturas de coisas que as pessoas não vêm falando, pessoas dessas que são do seu mercado. Então, você consome cultura, coisas que são diferentes daquilo que é o padrão do mercado, você omite a sua opinião, né? Na verdade, um passo atrás, você faz esse entendimento da cultura, entende, transmite uma opinião, e agora você acaba de moldar a opinião das pessoas e o pensamento das pessoas. E como um bônus, se assim eu posso dizer, você ganha a fidelização, a confiança
e você acaba de marcar na cabeça, no cérebro dessas pessoas que te acompanham, dessa sua audiência, a sua marca pessoal. A sua opinião, ela criou, digamos assim, um caminho dentro do cérebro da pessoa. E esse caminho, ela sempre vai saber que foi feito por você, por conta de você, na verdade, né? Por conta daquilo que você disse, né? E você precisa ser fiel a isso, porque se você não é fiel a isso que você disse, acaba que a pessoa entra numa espécie de pane. Ela pode pensar, caraca, ele falou pra mim e tá fazendo outra coisa, como é que funciona? É mais um safado do mercado. Provavelmente você já passou por isso. Você olhou para a pessoa, você viu que a pessoa não era muito confiável porque você até confiou em um certo momento, só que ela mudou de opinião, ela começou a fazer umas coisas muito estranhas e você meio que parou de escutar ela. Esse movimento, que é muito rápido e até mesmo sutil, ele feito, né, ao longo do tempo pelas pessoas perante a sua marca é uma coisa muito ruim. Porque você teve todo o esforço de construção de marca, de construção de cultura, de construção de linhas de raciocínios que foram suas, mas que foram transmitidas para essas pessoas, a sua audiência, para montar essa marca, digamos assim, esse selo na mente delas, e aí por conta de uma coisa que você disse, às vezes, muitas vezes você disse a coisa maldita, você destruiu tudo isso, né? Resumindo a coisa aqui, então, para você que produz conteúdo, que se comunica ou que quer vir se comunicar dentro das redes sociais, é necessário essa transmissão de cultura. Porque essa transmissão de cultura vai fazer com que a sua marca pessoal seja transformada todos os dias e seja administrada e montada. E a partir disso, as pessoas vão começar a lembrar de você por conta de várias coisas. Vou te dar um pequeno exemplo só para finalizar esse vídeo. Eu comecei de forma intencional a usar um emoji, um emojizinho de mago. Não sei se você já viu, mas é um emojizinho de mago. Eu sempre escrevia sequências ali, né? Eu escrevo até hoje, escrevo sequências, coloco alguns textos ali, coloco aquele magozinho. Tipo, como se fosse uma marca que eu coloquei ali. Uma pessoa me mandou uma DM, né? Eu vou até pedir, se ela assistir esse vídeo, comentar aqui embaixo. Ela me mandou uma mensagem lá na DM do Instagram, falando assim, caraca, acabou de chegar uma pizza com um mago aqui na caixa da pizza e eu lembrei de você instantaneamente. Então, o que isso me remete? Isso me remete que aquilo que eu fiz de forma intencional, que foi um pequeno emoji, né? Eu não tô nem entrando em teor de cultura aqui, que é uma coisa muito mais intrínseca e profunda. Um pequeno magozinho, um emoji, velho. Ele teve a capacidade de moldar uma linha de raciocínio dentro da mente da pessoa. E isso é tudo que eu quero. É isso, eu, como comunicador, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, porque lembrando de mim, eu fico marcado. Ficando marcado, eu consigo alcançar aquilo que eu falei lá no início do vídeo, que é o que todo mundo quer, vender mais. Eu consigo ser referência sobre aquele assunto na cabeça da pessoa. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar agora um vídeo recomendado aqui na tela, bem nesse quadradinho aqui, ó, para você assistir e complementar esse conhecimento que a gente acabou de conversar aqui, fechou? Então é isso, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.